Gosta de podcast, não? Quem gosta de podcast aqui? Gosto, com certeza. O que nós fazemos aqui não deixa de ser um formato de podcast, né? O tempo é só menor, mais curto. É, um pouco mais curto, mas tem podcast de 2-3 horas, entendeu? E é uma ferramenta muito importante aí para quem quer exercitar a comunicação. Agora eu pergunto para vocês, quem aqui já ouviu falar nesse podcast aqui que tá bombando aí? Drone, Céu e Terra. Drone, Céu e Terra. Já ouviu falar, não? Não me é estranho. Fala a verdade, você nunca ouviu falar. Veio com o papo aí, dizendo, não me é estranho. Vai fazer a social, não? Vai fazer a social. Se eu não conheço, agora eu vou conhecer, pode ser? Pode ser? Tô brincando. Bom, o podcast Drone, Céu e Terra é uma iniciativa do nosso amigo Maico Bertolini, que tá aqui agora, e o Maico, que é gerente da Mega Motos, nosso parceiro aí, começou com esse projeto bacana. Eu já acompanho aí o podcast, né, que traz aí uma linguagem bem interessante sobre vários assuntos, né? Aí você pensa, drone, céu e terra, é só sobre drone? Não, tem outros assuntos aí que são abordados, né, Maico? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Valdomiro, o pessoal da bancada aqui, os ouvintes da Rádio Cidade. E hoje estamos aqui com um tema um pouquinho diferente da normalidade, que é trânsito, é moto, e na verdade não tão diferente. Sim. Né? Porque o podcast Drone, Céu e Terra é um sonho que eu tenho já há bastante tempo de trazer para nossa cidade, para nossa realidade, informação de gente daqui. Porque hoje, quando a gente vai assistir um podcast, a gente tem vários podcasts, YouTube, tu bota ali, tu tem de tudo que tu quiser, né? Mas é tudo pessoas de fora, que não são conhecidas, que não são da nossa área. E a nossa região aqui de Brusque e no entorno, a gente tem pessoas e histórias muito interessantes, né? Então eu venho bastante tempo cozinhando isso, tava no forno e, cara, é a hora de botar isso e dar a cara a tapa. Vamos lá para ver o que vai dar. E começou no Instagram com o Drone, Céu e Terra, como o Valdomiro falou, Drone, Céu e Terra. Por isso que eu já botei Drone, Céu e Terra, porque ele pega tanto o drone como o céu e como a terra também. E aí vem o bate-papo relacionado ao mundo duas rodas, que é o mundo do motociclista. E agora no mês de março a gente teve o nosso primeiro episódio. Foi assim desafiador pra gente, porque é tudo novidade. É fácil vir aqui fácil não, né? Mas é tranquilo vir aqui na rádio, onde todo mundo tá controlando, vocês vão fazer a pergunta, vão direcionar e vai embora, né? E ali foi ao contrário. Então, tipo assim, o podcast, eu tô tocando o podcast como apresentador. Convidei mais dois amigos, dois doidos lá da loja que gostam de moto, né? E que toparam embarcar nessa aventura junto. Na verdade, eles foram primeiro entrevistados. Um era da loja e um era de fora, uma pessoa de fora mas que gosta do mundo duas rodas. E acabou que deu certo e viralizou o primeiro podcast, muita gente assistindo, bastante comentários positivos. E agora a gente engajou isso daí, vai fazer no começo um por mês. O próximo agora, a gravação é no comecinho de abril. Dia 1º de abril, não é dia da mentira, mas é o dia de gravar o podcast, né? E o nosso próximo entrevistado agora vai ser o Rafinha Espíndola. O Rafael Espíndola é o campeão de Rally dos Sertões, Rally do Brasil, e um cara que tem uma longa jornada no mundo duas rodas, principalmente na área de esporte, né? No motociclismo. E o mais bacana é que o nosso podcast, o que ele fala? Ele fala de histórias, né? O primeiro foi pessoas normais da nossa cidade, do nosso convívio, mas a gente despertar, porque todo mundo tem uma história e volta até para a família, né? Quando a gente fala em criar momento com nossos filhos, ou criar momento com algum conhecido, com algo que a gente gosta. E esse primeiro podcast, ele veio em relação a isso, realmente, qual foi o teu primeiro contato com a moto, né? E aí, cara, todo mundo, cara, eu lembro de quando eu era pequeno, meu pai me botava em cima do tanquezinho da moto e a gente passeava dentro do cercado de casa, né? E várias pessoas depois que assistiram o podcast vieram comentar que, pô, cara, é a lembrança que eu tenho também, foi daí que surgiu. E será que os nossos pais também já não veio disso, né? Então, assim, que história legal. E aí, lógico, a gente aborda muito a questão da segurança no trânsito, a gente traz dicas de pilotagem, motos passeios, como se posicionar, como não se posicionar, o que fazer, o que não fazer, a questão do medo, né? Eu tenho medo, não tenho medo na rua. Eu acho que tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que ter um medo. Eu tô aqui, dá uma segurança, né? Eu venho pra rádio já e conheço a galera da rádio há alguns anos, mas eu sinto aquele friozinho na barriga ainda quando a gente vem. Será que vai dar certo? Será que não vai dar?
O desafio é deixar o medo não te superar, mas tu aprender a conviver com ele, porque ele vai ser teu balizador. A partir do momento, eu acho que a gente perde o medo de qualquer coisa, dá errado, né? E isso no podcast a gente fala bastante. Então, assim, é um vídeo para realmente 1 horinha ali assistir com a família, quem gosta de moto ou quem vai gostar de histórias. E por quê? Porque são histórias da nossa região, né? São pessoas aqui da nossa região que vivenciam o que a gente vê lá no São Paulo, Rio de Janeiro, né? E que tem muito pelo Brasil, até fora do Brasil. Nosso podcast já teve visualização até na Itália, pô. Então, tá vendo? Tá legal o negócio. O consumo de conteúdo de podcast, só para ter uma ideia, o Brasil é um dos países que mais consome. Aliás, de 2009, se eu não me engano, até agora, foi mais de 1 milhão de podcasts criados no Brasil. Aliás, não só no Brasil, pegando de modo geral, mas o Brasil é o que o público, tem um público realmente que curte, né? E o bacana, eu falei assim, isso aqui é um podcast. Não, a diferença é que um podcast geralmente é um conteúdo segmentado, como é o caso do Michael aí, para quem é amante da motocicleta, tal. Aqui a gente fala de tudo, mas o formato é o formato, né? Que é esse formato leve, um bate-papo, né? Tanto que quando a gente começou, a gente chegou para gravar o primeiro podcast, aí sentamos lá, eu e mais os dois rapazes, e um olhou pro outro, cara, o que a gente vai fazer agora? Disse, cara, vamos comer. A gente tinha um roteiro, né? A gente tinha um roteiro aí que a tal da IA ajudou a gente a criar também. E aí começamos a conversar. Não, a gente vai falar disso, vamos falar daquilo. Deveria ter gravado os bastidores do podcast, porque ficou sensacional. Disse, cara, isso que a gente fez agora nos bastidores é o que a gente precisa fazer no podcast. É contar histórias, é contar, transmitir o que a gente vivencia, as experiências que a gente tem, os momentos que foram criados. E tem uma parte lá que é arrepiante, assim, tu começa a ver as pessoas, das pessoas que está com a gente lá, o pai dele já se foi, não está mais com a gente, e quando ele toca nesse assunto do pai, foi meu pai que incentivou e agora tá vindo pro filho dele a mesma pegada, então é de arrepiar, assim. Eu sugiro, quem não assistiu o podcast ainda, né? Então, Quem são os dois que você entrevistou? Foi o Thiago Testoni, ele trabalha com a gente, vive isso já há bastante tempo, e o Sidney Burg. O Sidney Burg, ele, na verdade, ele atua mais na área têxtil, só que é um apaixonado por motos também, e ele ficou um bom tempo sem moto, e o sonho dele, ele fala aqui no podcast que assim, o sonho dele era quando ele via grupos de moto passando, né? Pô, o que reúne essas pessoas, né, para passar? Pois Michael, eu fico pensando assim, perdão de interromper. Não, vamos lá. Tá, você criou o podcast agora, mas não tem como eu não perguntar como que surgiu, porque isso foi um sonho, talvez de criança, de adolescente, ou algo que surgiu agora na vida adulta, que durou pouco tempo e você já fez, ou que pendurou por um certo tempo? O que virou a chave da tua cabeça? O que virou a chave da tua cabeça? Bem bacana. Eu trabalho já desde 2000, são 25 anos na Mega Motos, então eu trabalho com motos já nesse tempo todo. E desde 2005 eu sou instrutor de pilotagem. Então, assim, sou bem conhecido na cidade, na região, empresas, tanto que as pessoas na rua, Michael, e eu, mas quem quer, né? Mas é porque a gente acaba sendo conhecido nesse segmento de motos. Então, quando veio a questão da própria pandemia, ela deu uma travada em muitas coisas. Então, assim, a gente ia muito em empresa fazer palestra, cursos, e ficou carente dessa informação. Então, hoje, se a gente pegar dicas de moto, na internet tu vai ter um monte, mas não tem nada da nossa região. Então eu venho desde a época da pandemia já pensando em fazer algo digital, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Aí geralmente a gente vinha pra rua, pra rádio, né? E falava sobre trânsito, fazia agito às vezes na cidade. Além disso, eu trabalho há 20 anos como socorrista do bombeiro aqui de Brusque, então também assim, eu sou pai, sou marido, eles perguntam como que eu faço tudo isso, mas eu dou um jeitinho, né? E então juntou essa vontade de transmitir o meu conhecimento para as pessoas em matéria que ela pode estar dentro de casa ou no celular ou em qualquer lugar e estar absorvendo esse conhecimento e compartilhar as histórias que a gente tem na nossa cidade, né? Porque elas são muito grandes. Então, assim, a ideia agora o primeiro foi esse bate-papo, o segundo vai ser contando a história de um piloto. A gente já tem um cronograma agora até final do ano, vai ter profissionais da educação física também num podcast falando sobre postura, sobre a dor, né, o relaxamento. Por quê? Porque tudo isso, se a gente for parar para ver, ele envolve diretamente a parte da segurança no trânsito.
Então, o nosso foco do podcast é segurança no trânsito, mas juntando isso com as histórias das pessoas, com bate-papo, algo que realmente venha para somar na nossa sociedade, então, com pessoas daqui. Vocês vão segmentar o assunto sobre rodas, digamos assim. Isso. Vão colocar outras pautas, Ele acaba vindo pro ramo duas rodas, né? Mas com várias pautas direcionada para o ramo duas rodas. Então a gente já tem vereadores da cidade já também, que a gente já fez contato para estar gravando podcast, pessoas relacionadas à parte de trânsito. Então vai ser sempre um mix voltado para duas rodas, mas com vários segmentos. Questão de alimentação, né, até a própria medicina, porque hoje a gente vai fazer um trajeto, a gente está com um projeto bem doido aí para final de ano de rodar 7.400 km. Eu não vou falar já qual que é o projeto, mas deixar quem assistiu o podcast vai começar a pegar as dicas. Então assim, não é só pegar a moto e andar, né? Tem vários fatores que somam para que isso aconteça, e a ideia é transformar esse nosso conhecimento para o nosso público, porque de repente tem várias pessoas em casa pensando a mesma coisa. Eu quero fazer uma viagem de moto, o que eu preciso me preparar? O que eu preciso prestar atenção? Então a ideia desse podcast é trazer para nossa realidade essa atribuição. Não é ganhar dinheiro, a gente sabe muito pelo contrário. Hoje a Mega Motos ela acabou apoiando o podcast, a parte da gravação. Mas, cara, tem dia que eu fico até 11, meia-noite, 1h da manhã preparando, recortando vídeo e botando no stories para dar engajamento, que a gente tem, além do canal do YouTube, né? Tem o Instagram também, Drone Céu e Terra. Então lá já tem vários cortes que eu já vinha fazendo sobre dicas de pilotagem, como se posicionar no trânsito, entrevistas que a gente deu na rádio, recortes. Então assim, tem bastante conteúdo voltado para o mundo duas rodas. Ô Maico, e nesse cronograma de convidados vai ter a turma das antigas, os mecânicos antigos de Brusque, para contar o passado e o presente de como é que era andar de moto antes e como é que está sendo andar de moto agora? Então, ela tá no nosso cronograma também, além dos mecânicos, pegar os motociclistas antigos, mas os motociclistas, os antigos mesmo, assim, aquele tiozinho que hoje está com 60 anos e que gosta de conversar, de contar uma história e trazer para nossa realidade. Porque era um mundo diferente, né? Até na questão da própria segurança. Antigamente não se usava capacete, não se usava nada, mas era um mundo diferente. Então, esse tipo de história a gente vai trazer também com certeza, sem sombra de dúvida, a gente vai trazer a própria parte técnica, porque mudou muito isso também, né? Então, como ele é um segmento, a gente tem muito, muito conteúdo para fazer. Então, assim, hoje de manhã eu estava falando com o Rafinha Espíndola, e a respeito de um cronograma ali do nosso próximo podcast, ele me mandou um resumo. Ele disse: Maico, aqui tem um resumo, mas acho que tem gravação por uns 3 dias. Eu disse: pô, mas isso que é legal, porque tu não vai ler, tu vai contar a história, tu vai conversar. E a história do Rafinha ali é bem bacana, porque ele começou muito novo, com 7 anos, né, com 4 ou 7 anos, e o filho dele na mesma versão, e ele já veio do pai dele, que o vô dele tinha ensinado. Então é uma história bem, bem bacana e incentiva as pessoas, mas sempre do lado correto, né? Eu fiz uma palestra semana passada numa empresa aqui também da região, a gente gravou, né? Então também está no podcast essa parte da pilotagem, de postura, de freio, mostrando na prática como que é a frenagem de uma moto, como não é. Então tem um conteúdo bem bacana. Ele está crescendo, é tudo novo pra gente, né? O podcast é novo, o Drone Céu e Terra, eu já tenho esse canal há um tempo, porque eu gosto de fazer umas imagens com drone também. Não vou mudar tudo, eu vou deixar Drone Céu e Terra, porque já engloba todos os segmentos, né? O pessoal pensa assim, às vezes, só é só ir lá gravar e deu. Não, você tem que editar, você tem os cortes, porque você deixar um programa inteiro lá de 1 a 2, é 1 hora que dura o programa? 1 hora. 1 hora. Claro, tem o público que vai assistir tudo, mas se você não fizer uns cortes, não direcionar, o público acaba muitas vezes, você tem que atrair o público para ali, né? Os cortes que a gente fez, o podcast, a visualização, ela é muito complexo, porque assim, se eu assistir eu postar o link no Facebook e a pessoa assistir pelo link do Facebook, não conta a visualização no YouTube. Sim. Então assim, tu não consegue mensurar 100%. Mas o nosso balizador, para mim, pelo menos, ele foi o Instagram. Eu peguei muitos recortes do podcast
e joguei no Instagram. Então, meu Instagram, ele é um Instagram, eu tenho 200 seguidores? Tinha, porque a minha intenção não era seguidores, né? E aí, quando eu joguei, vai assistir de certo aí, sei lá, 40, 50 pessoas. Vai fazer 30 dias agora que a gente fez o primeiro podcast, deu 30.800 visualizações em 30 dias, né? Então, assim, é um segmento muito procurado. E a gente acha é só o homem que vai ver, e aí tem o inside lá de como que tá o canal. Em torno de 52% que assistiu o podcast é o público feminino. Por quê? É carente, a gente sabe que essa carência de informação, e hoje olha quantas meninas tem no nosso trânsito, quantas meninas, até para agora, pro mês das mães, a ideia é entrevistar no podcast uma mulher que seja mãe, e a gente já tem até a candidata aí, né? E não é ninguém famoso, tipo, não, cara, é pessoas da nossa cidade que vivem isso, e a história é muito bonita, né? Tem alguns famosos já que estão na mira já do nosso podcast também, né? Então, assim, em breve a gente deve ter o Dentinho do Força e Ação, né? Que é um grupo aí até de manobras a nível nacional e até internacional. Falei com ele disse, não, Michael, só marca uma data aí, de repente eu não vou poder estar presente, mas a gente participa remoto. Então tem a Líbera Castro, que hoje ela é embaixadora da moto no Brasil, que topou também participar. Assim, vai faltar espaço para esse podcast aí, né? Mas a ideia é tocar ele com consistência, não como eu falei, é ter conteúdo da nossa região. Tem um tal de Chumbinho também, né? Tem o Chumbinho, Sasaki, Elton Becker, dele, né? E esse é bem das antigas, né? Esse é das antigas. Eu vi ele correr, inclusive. Nós estamos experientes, né? Eu achei interessante a Amanda falando, quando tu era pequeno, se tu tinha esse sonho de fazer podcast. Quando a gente era pequena, Amanda, não existia nem internet. Expressar, talvez. Que a Amanda, quando era pequena, já tinha internet. O que eu ia dizer, eu achei engraçado. Rapaz, eu acho que ele nem sabia que existia moto ainda. Deixa eu me retificar aqui. Nem sabia que ia ter uma rádio sendo transmitida no... Talvez ele queria se expressar, talvez se expressar, e daí foi crescendo e foi vendo que tem internet aqui, tem essa forma aqui, não sei o quê, e foi vendo. Isso, né? Mas ele surgiu... podcast é algo novo. Ele surgiu agora, antigamente a gente tinha muito a questão de, vou gravar um vídeo e vou postar no Instagram, vou postar no Facebook. E a gente vê que foi bem na pandemia que muitas pessoas acenderam. Isso. Muitas pessoas. E que bom, agora cada podcast durou 1 hora, né? Isso, a gente fez, na verdade o podcast ele é duração infinita, né? Se eu quiser ir lá gravar 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas eu acho que acima disso ele fica muito... Ninguém vai conseguir assistir 2 horas de podcast. Então, 1 horinha, dependendo, pronto, tu bota até no carro pra te estar ouvindo. Sim, tu baixa no YouTube. E você é o único editor. Você é o que edita. Eu sou o que... No começo é sempre assim, tá? Por enquanto é isso aí, No começo é sempre. Daqui a pouco o Michael tá lá com uma... Inclusive vai cooptar um e outro daqui pra trabalhar com ele, porque ele não vai dar conta aí da demanda, né? Tomara, né, Michael? Tomara. Vocês alugaram uma sala ou vocês não, têm uma sala? A gente aluga uma sala pra fazer a gravação do podcast, né? Até de um conhecido de vocês, ali do Hamilton. Sim. O Hamilton. Então, ele tem um espaço bem bacana e a gente... no começo, assim, é tudo muito moroso, né? Então, além do nosso tempo que a gente tem que se dedicar a isso, eu trabalho, como eu falei, eu trabalho na Mega, sou gerente geral da loja, tenho uma demanda, a gente está com obra nova saindo agora, então em breve o pessoal de Brusque vai ter uma estrutura espetacular de uma concessionária nova saindo. Além disso, eu sou pai, meu filho tá aqui fora me esperando, peguei ele no colégio agora. Vão junto comigo, porque ele já anda de motos também. Olha, de quantos anos? Ele tá com 13, vai fazer 14, ele não anda na rua, tá? Só pra deixar bem claro. De carona. Mas no podcast, no canal do YouTube, lá no Drone Céu e Terra, tem até uns videozinhos dele andando, a gente treinando postura na motocicleta. Então são coisas que antigamente a gente não tinha isso, a gente ia aprender depois de grande. Hoje a gente tem a oportunidade de estar transmitindo isso. E o Instagram é Drone Céu e Terra Drone Céu e Terra direto. Sem traço, nada. Isso, @Drone Céu e Terra. E tem até esse dia eu pesquisei um outro lá que é Céu, Terra e Drone, alguma coisa assim, mas o meu é Drone, Céu e Terra. Até inclusive fica aí rapidamente só pra gente encaminhar aqui, o tempo acaba sendo nosso adversário, bota na tela de novo aí, Felipe, pra quem tá nos acompanhando pelo YouTube, esse é o canal, só você acessar lá, Drone, Céu e Terra.
aí você já encontra lá todo o conteúdo que foi disponibilizado por enquanto nesse primeiro episódio aí que o Maicon colocou no ar. E aí tem vários conteúdos ali também da parte de palestra, de pilotagem. O Instagram também vem na mesma pegada, então é até um convite para as pessoas, né, que estão nos ouvindo agora, entrem lá, pega o celular, tá agora assistindo ali, vai lá, se inscreve lá, não tem fim lucrativo nenhum. Eu não quero ter lucro, eu não quero ter um hobby mesmo, quero né? ter como hobby. Sim. E transmitir esse conhecimento, valorizar a nossa região. Nossa região é referência no motociclismo para muitos lugares. Então, quantas histórias de trabalhadores, de pessoas de família que a gente tem aqui que pode ser contado a nível nacional. Então a gente não precisa ouvir o cara lá de fora. A gente tem pessoas aqui dentro com muita história boa, né? Com muita história legal sobre moto, né? Então esse é o intuito do canal, é trazer, lógico, como eu falei, o meu princípio é muita segurança, tanto no trânsito como no trabalho, em qualquer lugar. Então sempre no nosso podcast, a pessoa que ela assistir, eu tenho certeza que ela vai sair de lá com uma aula de segurança no trânsito. Maicon, obrigado aí por compartilhar um pouco dessa história e sucesso aí nesse novo projeto. Né? Obrigado aos ouvintes. Conto com o pessoal da rádio aí que tem uma audiência gigante, né, na nossa região para curtir e ajudar a gente também a desenvolver isso daí. E se alguém tiver alguma ideia diferente, Maicon, deveria fazer um podcast de tal coisa, manda uma mensagenzinha lá no Instagram ou faz um comentário lá no vídeo do YouTube, com certeza a gente vai estar atendendo aí dentro do possível. Perfeito, esse é o Maicon Bertolini, e aí o canal que está à disposição para você. Peço que você acompanhe a Drone Céu e Terra, se inscreva lá, aciona o sino e compartilhe. Conta aqui pra gente depois aí o que você viu lá, o que você achou desse projeto bacana aí que o Maicon está começando.